intensifica a ofensiva na Ucrânia com bombardeio contra Kharkiv e cerco a Mariupol. Olá, tudo bem? Aqui é do canal Relatos Agora. Dê o seu like e clique no sininho para o YouTube te avisar quando novos vídeos forem postados. A Rússia intensificou sua ofensiva contra a Ucrânia nesta terça-feira, enviando um grande comboio militar a Kiev, bombardeando a segunda maior cidade do país, Kharkiv, e sitiando após a primeira rodada de negociações terminar em vão. No sexto dia da invasão russa de seu vizinho, as Nações Unidas estimam que mais de 660 mil pessoas fugiram da Ucrânia. Um porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, disse que a situação parece estar se tornando a maior crise de refugiados na Europa neste século. Na terça-feira, tropas de Moscou bombardearam o centro de Kharkiv, uma cidade de 1,4 milhão de habitantes perto da fronteira russa. O governador regional Oleg Sinegupov informou que os projéteis atingiram a sede do governo e acusou o exército russo de usar armas pesadas contra civis. Os serviços de emergência da Ucrânia disseram que pelo menos 10 pessoas foram mortas no bombardeio que atingiu a cidade. A presidência ucraniana condenou o reagrupamento das tropas russas com veículos blindados, mísseis e artilharia para cercar e ocupar Kiev, Kharkov, Odessa, Kherson e Mariupol. Em Mariupol, o ataque causou uma queda de energia em um porto importante no Mar de Azov, disse o governador da região. A cidade vizinha de Volnovakha, de 20 mil habitantes, foi quase destruída. As duas cidades ficam entre o território controlado por rebeldes separatistas pró-Rússia no leste e a península da Crimeia, que foi anexada por Moscou em 2014. As tropas russas estão tentando lançar uma ofensiva para unificar os dois territórios. Enquanto isso, o comandante das forças separatistas no território pró-russo de Donetsk anunciou na terça-feira que Mariupol será completamente cercada, e que suas forças permitirão que civis passem por 2 corredores humanitários, deixem a cidade. Aberto até quarta-feira. Imagens de satélite da empresa norte-americana Machar capturaram uma coluna de mais de 60 quilômetros de veículos e artilharia russos avançando em direção à capital Kiev durante a noite. A parte mais avançada da frota já está próxima ao aeroporto Antonov, a cerca de 25 quilômetros de Kiev. Na capital, milícias ucranianas ergueram barreiras improvisadas e programaram painéis eletrônicos para alertar os russos de que seriam tirados. No entanto, algumas milícias escaparam em meio ao êxodo em massa de civis. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse na terça-feira que defender Kiev era uma prioridade, e chamou o atentado de Kharkiv de crime de guerra. Na frente sul, as tropas russas avançaram perto de Kherson e começaram a montar postos de controle na entrada, denunciando o prefeito da cidade, Igor Kolyaev, por tentar encorajar a população, enquanto exigia calma e, sem provocação, do inimigo. Não é uma batalha, é uma guerra. A guerra foi vencida com um comportamento razoável e sangue frio, insistiu o prefeito. O equilíbrio do conflito permanece incerto. As Nações Unidas anunciaram que 102 civis foram mortos e 304 ficaram feridos, mas reconheceram que o número real pode ser muito maior. A Ucrânia informou que 352 civis foram mortos e 2.040 feridos. Também afirma que matou milhares de soldados russos. A Rússia não divulgou nenhum balanço patrimonial para o que chama de operações militares especiais, mas admitiu ter sofrido baixas. A destruição econômica da Rússia, diante do avanço russo, Zelensky pediu à comunidade internacional que vetasse a Rússia em todos os portos e aeroportos do mundo. A Maersk, o grupo marítimo dinamarquês, atendeu ao chamado, anunciando a suspensão das viagens aos portos russos. Zelensky, que deve se dirigir ao Parlamento Europeu na terça-feira depois de exigir que seu país seja aceito como membro da UE com procedimentos especiais, um dia antes, disse que busca interrupção econômica da Rússia nos Estados Unidos, países europeus e as sanções imposta pelos aliados atingiu níveis históricos.
As medidas punitivas incluem o fechamento do espaço aéreo aos aviões russos em toda a UE, a exclusão do importante Sistema Internacional de Transferências Financeiras, SWIFT, e, especialmente, sanções contra o presidente russo e seu círculo, incluindo empresários ligados ao Kremlin. No embate, a Suíça rompeu a tradicional neutralidade e anunciou que se aliou às medidas adotadas pela Europa e os Estados Unidos. Estamos dispostos a intensificá-las e mantê-las pelo tempo necessário, declarou o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, durante uma visita à Polônia. A pressão envolve todas as frentes. O Comitê Olímpico Internacional recomendou a exclusão da Rússia de todas as competições. O país foi excluído da Copa do Mundo do Catar 2022 e nesta terça-feira perdeu a sede do Mundial de Vôlei. Além disso, os gigantes do setor audiovisual Disney e Sony Pictures anunciaram a suspensão das estreias de seus filmes na Rússia. As primeiras negociações entre os dois lados, que aconteceram em Belarus na segunda-feira, não resultaram em um cessar-fogo e as delegações retornaram às suas capitais para consultas. Não há data para um novo encontro. O presidente da Ucrânia denunciou uma evidente sincronização entre os ataques e o processo de negociações. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que Putin foi informado sobre as conversações, mas que é muito cedo para avaliar o resultado do diálogo. Boicote na ONU. A Rússia prosseguirá com a ofensiva na Ucrânia até alcançar seus objetivos, anunciou o ministro da Defesa, Sergei Shoigu. O ministro afirmou que seu país busca a desmilitarização e a desnazificação da Ucrânia, assim como proteger a Rússia da ameaça militar criada pelos países ocidentais. A guerra na Ucrânia foi a protagonista de uma sessão extraordinária de emergência da Assembleia Geral da ONU na segunda-feira à noite, quando vários países exigiram o fim da invasão russa. Basta! Os combates devem cessar, declarou o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. À margem do encontro nas Nações Unidas, o governo dos Estados Unidos anunciou a expulsão de 12 agentes de inteligência da missão diplomática de Moscou por atividades de espionagem. Nesta terça-feira, na sede da ONU em Genebra, várias delegações, incluindo a da Ucrânia e dos países ocidentais, boicotaram o discurso online do chanceler russo Sergei Lavrov durante conferência de desarmamento e na sessão do Conselho de Direitos Humanos, deixando o salão praticamente vazio.